Graça e paz, amados e amadas, abençoados e abençoadas. Aqui quem fala é a pastora Madalena e nesse momento o papai quer falar conosco. O papai quer falar comigo e com você em Mateus 11, 28 e a palavra de Deus diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, vinde a mim, eu vos aliviarei, diz em outra versão. Meu amado e minha amada, quem não está cansado hoje em dia? Quem não está cansado no tempo que vivemos? Quem, meu amado e minha amada? Todos nós. O Senhor está falando para nós que Ele tem um segredo e Ele está nos contando. E esse segredo é para que eu, você e nós possamos viver uma vida leve, bem mais leve. E sabe como, queridos? É tão fácil. É só ir a Ele, vinde a mim, venha a mim, venha, Jesus está te convidando, vinde a mim. Ele me fez esse convite essa madrugada, eu vim para Ele e eu me entreguei a Ele, eu contei tudo para Ele, eu descansei nele, eu deixei meus fardos nele, eu estava arrastando, sabe, eu já não estava aguentando, mas eu deixei tudo ali, com o meu Jesus, tudo que estava me sobrecarregando, porque Ele não quer que eu faça isso, Ele não quer que nós façamos isso, é para vir para Ele, todos os que estão cansados e sobrecarregados. Isso não é para a gente fazer, esse papel não é o nosso, o papel de ficar sobrecarregado, carregando esse peso, carregando o peso da tua cruz, da cruz do teu irmão, da cruz do teu esposo, da cruz da tua irmã, da cruz do teu sobrinho, dos teus filhos, do teu neto, da sua mãe, da sua parentela, dos seus amigos. Não, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, deixem Jesus, conta para Jesus, entrega para Jesus, fala com Jesus e Ele te dá alívio, Ele te dá descanso. E Ele dá, meu amado e minha amada, e Ele dá. Hoje eu estou renovada, glórias a Jesus. Sabe, queridos, atualmente nós temos tantos compromissos, não é verdade? Tem dia que eu falo, meu Deus, que é isso? Eu levanto 5h30, às vezes 5 da manhã, às vezes 5h30, máximo estourando 6 horas, e é 11, meia-noite que eu vou deitar. E tanta coisa, e coisa para fazer, eu não vejo o dia passar, é um corre-corre, faz isso, cuida disso, e cuida do outro, e cuida daquele, cuida do outro, eu cuido de mim, cuida de casa. E queridos, aí quando eu olho, acabou o dia, estou tão cansada, estou tão sobrecarregada. E aí é hora de ir para Jesus, e às vezes o cansaço é tão grande que você não vai, você fica sobrecarregado, você vai se arrastando, mas tem um momento, queridos, que nós precisamos posicionar, ir para Jesus e entregar tudo a Ele, entregar tudo a Ele. Sabe, queridos, esses compromissos, essa agenda cheia, tudo isso que está cada dia mais difícil de encontrar tempo para descansar e a gente não tem tempo para mais nada. A gente olha para o trabalho, para a casa, para a família, para a vida social, para as tarefas. Parece que não cabe dentro de 24 horas. Parece que precisa de mais. Mas, queridos, é porque nós queremos ficar carregando, sobrecarregados, e o nosso Jesus não quer que a gente tenha esse desequilíbrio. O nosso Jesus não quer que a gente prejudique a nossa saúde. O nosso Jesus não quer que a gente entre num quadro de estresse, de desespero, de ansiedade, de preocupação. Ele quer que a gente deixe tudo nele. Então a agenda tarefada, as preocupações, tudo isso está colaborando para você ficar assim, para nós ficarmos assim cansados fisicamente. Né? Quantos de nós cansados, quantos de nós com o nosso físico até já doente, né? Influenciado pela nossa qualidade de vida. Então, meu amado e minha amada, vamos levar tudo isso para Jesus, deixar nele, obedecer a Ele, sabe? Obedecer esse vinde a mim, cansado, sobrecarregado. Porque, olha, você vai te levar a um quadro terrível, um quadro de estresse, vai te afastar de Deus,
sabe? Vai te levar a esfriar na fé. Então vamos agora obedecer. Sabe, porque se acontece isso, de afastar de Deus, de ficar estressado, mais ainda, você vai entrar num total desequilíbrio. E aí você vai começar a ter alterações, irritações. Aí o convívio com a tua casa, com a tua família já vai ser prejudicado, com as pessoas ao teu redor. Então, antes que esse mal, sabe, venha a fermentar, a proliferar, vinde a mim, cansado, sobrecarregado, entrega tudo para Jesus e recebe alívio. Sabe, queridos, a rotina é importante na nossa vida, a gente precisa dela, né, para fazer as nossas coisas, a nossa qualidade de vida, né? Tanta coisa, a gente tem que ter uma rotina de alimentação, a gente precisa ter uma rotina de sono, de atividade física, não é verdade? Mas muitas das vezes, queridos, nós fazemos tantas outras coisas que nós não temos uma alimentação adequada, que nós não dormimos da forma adequada e que nós não temos uma atividade física também. Porque esse corre-corre dentro de casa não é uma atividade física. Esse ficar sem dormir, de preocupação, de ansiedade, não é um tempo que você tirou para Deus, você levantou de madrugada para orar. É muito diferente, é sobrecarregado. Essa falta de alimento, que você não alimenta direito, come uma coisinha ali, outra às vezes nem come, você nem lembra. Isso não é um jejum que é com propósito para Deus. É uma outra coisa, isso vai te fazer mal. Sabe, queridos, tem coisas que trazem benefícios, geram benefícios na nossa vida, mas outras trazem prejuízos, e prejuízos que às vezes não tem como você voltar atrás. Então nós precisamos, queridos, descansar, ter estratégias na nossa vida para ter uma boa alimentação, um bom sono, uma atividade física. Sabe, nós precisamos ter tempo para sair, sabe, para arejar a cabeça, nós temos que ter esse tempo, sabe, todos nós humanos precisamos disso, porque senão isso mexe com a nossa saúde e isso também afeta a nossa fé, sabe, queridos, a nossa vida espiritual, ela colabora para o bem-estar da nossa alma, do nosso corpo. Isso acontece porque nós, queridos, somos formados em 3 partes, não é verdade? Nós somos um espírito que tem uma alma que habita num corpo. O espírito, esse nos conecta com o Pai. E quando a gente se torna nova criatura, ele é recriado e garante no mundo espiritual nossa identidade de filho de Deus. E essa parte do ser humano revela nossa natureza e só o Senhor pode transformar. A alma, queridos, a nossa alma guarda as emoções. Oh, meu Deus, guarda as vontades e o intelecto. Nela estão as emoções, a capacidade de analisar, de refletir, de avaliar situações, de pensar nelas, a habilidade de interpretar as coisas, o mundo ao redor, além dos nossos sonhos, das nossas vontades. O nosso corpo é a parte que a gente enxerga e que a gente consegue tocar. Você está se tocando neste momento? Pega aí seu braço. Toca nas suas mãos, seu rosto. Queridos, nós precisamos ter os 3 alinhados com Cristo. E descansar nele é um ato de fé e nós precisamos fazer isso. E quando nós cuidamos da nossa vida espiritual, a gente cuida também da nossa alma e isso reflete no nosso corpo físico, porque reflete nas nossas ações. Qual é a nossa primeira reação quando as coisas fogem do nosso controle? Para e pensa. Qual é a tua primeira reação quando acontece alguma coisa e pronto, o controle saiu da tua mão, não tem que você fazer nada? O que você faz quando você sai de um médico e recebe um diagnóstico que te desanima? Quando chega aquele exame e mostra um resultado que você não desejava ver? Ou quando você
percebe que as contas estão chegando, que a comida está acabando e que o dinheiro acabou. Não vai dar para pagar as contas e você nem chegou ao final do mês para receber de novo. Você olha para o teu filho e você não sabe o que você vai falar para ele. Você olha para as coisas que estão faltando e você não sabe o que fazer. Queridos, eu estou falando de situações que podem, muitos hoje em dia estão vivendo isso, queridos. E são situações que tiram a paz, sim, porque elas são poderosas para fazer isso. Mas Jesus, Ele ensina a mim e a você, Ele está nos ensinando de novo que nós podemos viver essa vida leve, mesmo no meio desse caos. E esse segredo, queridos, que Ele está nos dando agora, dessa fé fortalecida, é descansar nele, é buscar nele, é contar para ele, é entregar para ele. Sabe, essa fé da palavra, da Bíblia, ela não depende dos sentimentos, porque se dependesse, nós estávamos perdidos. Ela não depende de circunstância, porque se dependesse também não tinha jeito. Mas ela estabelece, essa fé ela estabelece na palavra. E ela se baseia na palavra de Deus, na fidelidade de Deus, queridos. E quando nós fortalecemos a nossa fé, aí o nosso coração se acalma diante das tormentas, os nossos ouvidos ficam sensíveis, eles ficam, sai essa obstrução, isso que está impedindo de ouvir a direção do Espírito. Porque às vezes a gente não consegue ouvir o Espírito Santo. Quando a gente está, sabe, atormentado, desesperado, desnorteado, nervoso, irritado. Sabe, amados, então a gente consegue ouvir a voz de Deus quando acalmamos o nosso coração, porque a gente colocou a nossa fé em ação. Mateus 11:29 diz: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Então eu tenho que aprender com Jesus. Ele é manso, ele é humilde. Então não adianta, é mansidão, é humildade de coração, de coração. E aí a gente encontra esse descanso para o nosso intelecto, para a nossa alma. E a gente consegue, queridos, desfrutar dessa fé fortalecida em Cristo. Mas a gente, para ter essa fé fortalecida nele, nós temos que ter relacionamento com ele. E esse relacionamento é diário, queridos, não é de vez em quando. É um relacionamento diário, desenvolvido dia após dia, com leitura da palavra, com oração, com ouvir mensagens, sabe, que edificam o coração, com louvores, com gratidão, com jejum. Aí sim, queridos, quando a gente, sabe, consegue manter e desenvolver esse relacionamento dessa forma, que vem e edifica o nosso coração, nós começamos a cuidar da nossa vida espiritual e esses momentos que nós temos, que nós estamos ali refletindo na palavra, falando com Deus, gratos com Ele, orando, contando, entregando, sabe, adorando, Ele fala conosco. E esse falar conosco nos leva a não descansar, que é a consequência desse relacionamento com Ele, com a palavra. Queridos, todos têm a Bíblia, a palavra de Deus. E nós temos que ter ela, não ali em papel, guardada ou no celular. Ela tem que estar no nosso coração, na nossa vida. Ela tem que estar em nós, porque a Bíblia, ela revela o caráter de Deus. E nós precisamos ter esse caráter. Em cada versículo, queridos, está ali e mostra um pouco sobre quem é o nosso Pai. E se a gente não for lá nos versículos e ler e meditar, nós nunca vamos conhecer o Pai que temos. A gente nunca vai entender a obra da cruz. A gente nunca vai entender a graça que transforma o ser humano e o amor de Jesus por nós. Então, meu amado e minha amada, vamos fazer investimentos que valem a pena? Às vezes você investe aí na bolsa de valores, você tem investido nisso, naquilo. Vamos fazer um investimento de conhecer a Deus, de conhecer o papai, de fortalecer a nossa fé.
né? Que a nossa caminhada, ela vai reservar momentos para nós de aflição, porque no mundo nós teremos aflições. Mas se a gente tiver esse momento de rotina, sabe? Esse momento de relacionamento com Deus, de devocional diário com Ele, de atitudes de fé, de estar ali, sabe, dependente dEle, nós vamos ter resultados surpreendentes. Porque o efeito de conhecer a Deus mais e mais gera consequências na nossa vida, em cada área da nossa vida. Os resultados vão ser percebidos pela nossa casa, nossa família, por todos que estão ao nosso redor. E nós seremos os primeiros que vamos usufruir disso. Não é por causa que nós vamos ter uma maneira de viver diferenciada. Então descansa em Deus. Isso faz parte do estilo de vida da nova criatura. Você não é a nova criatura? Descansa nele, aguarda nele, espera nele, sabe? Ele está te convidando a viver essa vida leve nele. Então, vai lá agora, nesse momento. Sabe, agora nesse momento. E não deixa nada tirar tua paz mais não. Entrega tudo para Jesus, se arrasta, vai arrastando. Assim como eu vim essa madrugada. Vem arrastado, mas vem para os pés dele. Descansa nele, conta para ele. Fala para ele, pede conselhos para ele, ouça os conselhos dele e obedece aos conselhos dele. Deixa ele ser o motorista do carro da tua vida. Desfruta a alegria de ter ele, sabe, sendo tu aquele que direciona a tua vida em todas as áreas. E nunca se esqueça que você é grandemente abençoado, que você é filho amado, filha amada, altamente favorecido, favorecida, profundamente amada, amada pelo seu Pai. E Ele cuida de você em cada detalhe. Deus maravilhoso, Paizinho querido, só tenho que te agradecer, papai, pela tua palavra, pelo teu amor, papai, pela tua graça, pelo teu favor. Obrigado, Deus, por essa palavra que fala profundamente ao nosso coração, que cada um de nós venha receber no seu coração e possa ter essa novidade de vida, possa a partir deste momento deixar tudo em ti, deixar que o Senhor seja aquele que está no controle e que direciona todas as coisas, que possamos te ouvir, te entender e te obedecer, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus.